Louvado seja o nome do Senhor Jesus pelo privilégio de estar aqui compartilhando da vida, da palavra do Senhor com você. E hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração que me animou, que me levantou, que trouxe coisas novas na minha vida. E eu não sou diferente de você. Não, nós temos um Deus maravilhoso, nós temos um Salvador maravilhoso e nós temos um Espírito Santo que nos guia, que fala ao nosso coração. Nós temos um Deus que está conosco todos os dias e uma promessa que a palavra nos faz é de que este Deus está conosco todos os dias até a consumação do século. Mas não saia daí, às vezes você está aí triste, sem propósito, você está olhando para mim, mas é muito fácil, ela está ali do outro lado, ela não sabe o que eu estou passando daqui, ela não sabe das minhas lutas, das minhas perdas. Olha, nós não somos diferentes. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas o Senhor também nos disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo e se Ele tem uma promessa de que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, nós também vamos vencer, porque o Senhor vai nos ajudar. O diabo, ele é especialista em roubar o nosso propósito de vida. Sabe por quê? Quando nós perdemos o nosso propósito de vida, nós somos como uma flecha sem alvo, sem um arco que envia a flecha. Uma flecha sozinha, ela não pode fazer nada. A flecha, ela funciona apenas nas mãos de uma pessoa. E o que Deus quer te falar nesse dia é que Ele anseia colocar as mãos em você, é que Ele anseia dirigir a sua vida, é que Ele anseia cuidar do seu coração. Mas para isso você precisa querer, você precisa voltar para o colo do Pai e saber que você tem um propósito de vida. E como que Deus começou a me falar essa palavra de uma maneira tão linda, tão abençoada? Como eu acabei de falar com você, eu vou repetir, nós não somos diferentes. Todos nós vamos passar aflições. Muitas vezes a diferença está onde nós buscamos o nosso socorro. Precisamos ter forte no nosso coração que o nosso socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Nós precisamos ter o Senhor como nosso único refúgio, porque Ele é o único refúgio que pega a gente no colo e que traz aquilo que nós precisamos. O mundo tem oferecido tantos refúgios, mas refúgios que não são seguros, refúgios que têm levado as pessoas para a morte, levado as pessoas a serem tão frustradas que essa frustração começa a gerar ansiedade, começa a gerar depressão, começa a gerar síndrome do pânico, e essas coisas vão gerando outras coisas às quais o diabo entra, porque a missão dele é roubar, é matar, é destruir. E foi por causa dessa falta de propósito, dessa falta de alvo, de um cansaço sobrenatural sobre a minha vida, que o Senhor começou a falar comigo. E a primeira coisa que nós precisamos entender é quem nós somos. Quem nós somos? Colossenses 1,13, o Senhor nos fala através da sua palavra que Jesus Cristo nos libertou do império das trevas, para onde Ele nos transportou para um reino de amor, um reino onde Ele deseja cuidar da nossa vida, um reino onde é um reino de amor, é um reino de luz. Isso significa um reino que não existe ódio, um reino que não existe trevas. Mas você precisa saber quem é você, onde você está, de onde você veio, para que o propósito de vida em você esteja muito bem guardado dentro do seu coração. Quando o Senhor nos pega do império das trevas e nos coloca no reino dele, a primeira coisa é saber como é esse rei,
como são as suas ordens. Se a gente quer desfrutar de algum lugar, nós precisamos saber quem comanda aquele lugar. Nós precisamos saber quais são as leis daquele lugar para que a gente possa fazer as coisas certas e desfrutar de tudo aquilo que aquele lugar nos oferece. O reino de Deus também é assim. Existe uma diferença. Existe uma diferença entre mundo e entre reino de Deus. Esse mundo que nós vivemos, a palavra de Deus também nos ensina que o diabo, ele tem total poder sobre ele. O mundo jaz no maligno. A palavra de Deus nos ensina em 1 João 16 que nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da nossa natureza humana, a vontade que os nossos olhos muitas vezes têm de consumir tantas coisas, o orgulho que quantas e quantas vezes bate no nosso coração quando nós conseguimos alguma coisa, quando nós temos alguma coisa, essas coisas pertencem ao mundo, elas não vêm do Senhor. E o mundo vai passar. E junto com ele vai passar isso tudo. Tudo que as pessoas cobiçam no mundo, uma hora vai passar. Mas aqui nessa mesma palavra fala assim: porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Vive para sempre não apenas nesse mundo, mas nós vamos viver uma eternidade com o Senhor. E para que você possa viver essa eternidade com o Senhor, o propósito qual o Senhor nos chamou precisa estar firme no nosso coração. Não deixar mesmo que as frustrações tomem conta do nosso coração, nem as dificuldades que nós passamos. Quantas e quantas pessoas nós temos aí, sabe, no meio do caminho, porque não compreenderam, não entenderam o seu propósito de vida. E quando eu estava passando por esse cansaço sobrenatural, o Senhor começou a trazer uma palavra no meu coração. Ele só dizia assim: eu tenho autoridade sobre os céus e sobre a terra. Fecha seus olhos nesse momento. Esquece o que você está passando. Esquece as circunstâncias pela qual você vai ter que enfrentar amanhã ou você está enfrentando hoje. Fecha seus olhos e pensa assim: o Senhor Jesus disse que Ele tem autoridade sobre os céus e sobre a terra. E se o Senhor Jesus é Rei, Ele é Senhor da sua vida, Ele é o seu Salvador, você precisa começar a ruminar de novo no seu coração que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Todas as coisas estão no poder, nas mãos do Senhor. Mas, Séries, eu ainda não entendi qual o meu propósito. A palavra de Deus se resume em 2 mandamentos. Toda a palavra de Deus, Jesus consegue resumi-la em 2 mandamentos. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo, como você ama a ti mesmo. Diante disso, o Senhor Jesus, logo depois que ele virou ali para os discípulos, dizendo que ele tinha toda a autoridade sobre os céus, toda a autoridade sobre a terra, o Senhor Jesus disse assim: então, faça-me um favor. Ou seja, o Senhor Jesus impera ali naquele momento: ide, ide, ide. Qual que é o meu propósito? Qual que é o seu propósito? Nós precisamos ir. Nós precisamos fazer discípulos de todas as nações. Nós precisamos ver as pessoas sendo batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo se refere, você precisa acreditar que independente do que as pessoas já viveram para trás, elas podem nascer de novo. O batismo é nova vida. Por quê? Porque existe um Deus que quer cuidar delas através do Espírito Santo de Deus. Sabe, você precisa prosseguir por amor a Deus. Eu acho que esse é o propósito suficiente por aquilo que Deus fez por nós, por aquilo que Jesus Cristo fez por nós ali naquela cruz. O seu propósito é falar do Senhor, é exalar do Senhor, mesmo em meio a dores, mesmo em meio a tantas tribulações. Sabe, eu creio com todo o meu coração que quando o Senhor nos ensina a prosseguir, Ele sabia. Ele sabia das nossas dificuldades, mas Ele sabe também que o Espírito Santo de Deus, na hora certa, vai cravar no nosso coração aquilo que Ele fez por nós. Você precisa prosseguir por amor a Deus
e também por amor ao seu próximo. A pessoa que está do seu lado, as pessoas que estão do seu lado precisam de você. Talvez nesse momento você seja a única Bíblia que o seu marido, que a sua esposa, que os seus filhos podem ler neste momento. Não deixe o diabo roubar o propósito que Deus tem na sua vida. O seu propósito é fazer o nome do Senhor conhecido. Eu tenho uma oração que eu sempre faço essa oração na minha vida. As pessoas que convivem perto de mim, elas quando ouvem essa oração e também tem um louvor com essa oração, elas sempre lembram das séries, porque em tudo que eu vou fazer, eu sempre falo para o Senhor: Senhor, vá à minha frente abrindo o meu caminho, vá à minha frente quebrando todas as correntes, vá à minha frente tirando os espinhos, porque eu não quero ir no caminho que o Senhor não me mandou ir. Nós passamos por muitas dificuldades, muitas situações difíceis, porque nós entramos por um caminho qual o Senhor não mandou. O Senhor não te manda muitas vezes ir num caminho que a gente chega a ficar frustrado, machucado, derrubado. O nosso id, ele pode sim ser um id alegre, ser um id feliz. Sabe quando que isso vai acontecer? Quando nós entendermos que o id, ele não é nosso. O id é um mandamento do Senhor Jesus. O id é pelos caminhos do Senhor, é para cumprir a vontade do Senhor. Nós precisamos ter isso muito cravado no nosso coração. Antes de nós termos essa sede de cumprirmos o id, duas coisas precisam estar gravadas no nosso coração. É quando Jesus fala que Ele tem autoridade sobre a nossa vida e quando no final dessas palavras Ele fala assim: eu prometo que estarei com você todos os dias até a consumação do século. Ah, como esse Deus é maravilhoso! O diabo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo Ele veio para te dar vida. E vida em abundância. Eu fico assim tão emocionada quando eu falo do Senhor, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Por isso que o profeta Jeremias, ele nos ensina: traga à memória aquilo que te dá esperança. Nós precisamos exercitar, nos disciplinar, de trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Eu quero te convidar neste dia a julgar todo o lixo que o diabo tem colocado na sua mente para fora, a lançar todo esse lixo diante do Senhor, junto com sua ansiedade, junto com sua depressão, junto com seus problemas, junto com a sua tristeza. E eu quero te motivar mesmo a declarar que a sua vida pertence ao Senhor, que os seus caminhos pertencem ao Senhor, que o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele começou a fazer na sua vida, que o id, ele pode ser uma bênção e você não quer perder o foco do alvo, e quem vai estabelecer esse alvo na nossa vida é o Senhor. Jesus, Ele não apenas morreu por você, mas Jesus intercede por você. Jesus te ama, Jesus está com você. Jesus é poderoso para fazer na sua vida infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. E eu quero te convidar a partir de hoje, escolher declarar que você tem um propósito na sua vida e que você vai cumprir esse propósito, não andando por aquilo que você sente ou por aquilo que você crê, mas o propósito de Deus você vai cumprir se você andar por aquilo que você crê. Por isso, levante, que a glória do Senhor possa resplandecer sobre a sua vida e que você possa experimentar um toque diferenciado do Senhor. Creia e entregue, que eu não posso ir aí orar com você, eu não posso aí ter fé por você, mas o Espírito Santo de Deus pode nesta hora estar aí juntinho com você, se você abrir o seu coração para Ele entrar e deixar Deus fazer essa obra maravilhosa na sua vida.
Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa, se o nosso bom e maravilhoso Deus permitir.